Boa tarde a todos. Eu sou Felipe Ferreira e esse daqui é o grupo número 1, que não conseguiu apresentar juntamente dos outros grupos, então estamos aqui fazendo essa gravação. Junto comigo temos aqui apresentando André Vinícius, Eduardo Mariz, Henrique Pereira, Gustavo Henrique, Arthur Goldenberg e Rafael Rodrigues. Basicamente todos os membros do grupo estão aqui para apresentar. Então, antes de começar mesmo, eu tenho que apresentar um contexto histórico do que se trata o nosso tema. Nós escolhemos o tema mobilidade urbana e quando a gente fala de Brasil, é importante entender que não temos um grande investimento público, nem uma infraestrutura pública para mobilidade urbana. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas que estão mais marginalizadas não têm acesso ao transporte público, pelo menos não da forma como deveria ser, não da forma, na qualidade como poderia ser feito, o que acaba tirando uma série de direitos dessas pessoas de circulação e acaba atrapalhando e é um empecilho na vida de todos. E é importante saber disso para esse contexto de mobilidade urbana, porque aqui em Brasília esse sistema é agravado ainda pelo formato pelo qual Brasília foi construído. Veja bem, quando o Juscelino Kubitschek começou a proposta de Brasília, a indústria brasileira estava se desenvolvendo muito. Tinha vários capitais estrangeiros entrando no Brasil e tinha uma pressão por parte de montadoras, de outras empresas também, que se tivesse um público que comprasse essa tecnologia, ou seja, carros, automóveis, que era algo emergente na época e que estava se popularizando no Brasil. Então, o Juscelino faz essa proposta de Brasília justamente focado nisso, tentando agradar essas empresas e essa indústria automobilística. Tanto que você vê que não tem um sistema ferroviário em Brasília, você não tem um sistema de metrô, de trens, os ônibus, mesmo que a gente tenha, são escassos, não são ônibus bons. E isso atrapalha muito a vida de todo mundo que depende desse meio de transporte. Isso acaba gerando nas pessoas uma necessidade que antes você tecnicamente não deveria ter, que é de comprar um automóvel, comprar uma moto, só porque você não quer depender do transporte público, porque ele pode te deixar na mão a qualquer momento. É importante, é um dado bem importante, bem legal que a gente traz, é um comparativo entre a quantidade de linhas férreas, de metrô, na verdade, aqui em Brasília e lá em São Paulo. Aqui em Brasília são basicamente duas linhas, que é a Ceilândia e a de Samambaia. A ida e a volta, que vão lá do plano piloto até esses pontos finais. Lá em São Paulo, são mais de 13 linhas, contando as linhas de trens e as linhas de metrô. Se a gente for pegar a quilometragem total da malha ferroviária de Brasília, dá pouco mais de 50 quilômetros. Lá em São Paulo, são praticamente 400 quilômetros de malha ferroviária. Então, esses dados mostram como Brasília tem um sistema público que não ajuda as pessoas a se locomoverem no dia a dia. Na verdade, ele é muito precário. E Brasília, como é uma cidade muito grande, inclusive, mesmo São Paulo sendo densa, a área total dela é menor, isso que eu falo da capital. A capital de São Paulo, a área total dela é menor do que a área de Brasília. E mesmo assim ela tem muito mais linhas férreas do que Brasília. Então, o que isso significa? Mesmo a gente até tendo um metrô, só que ele não leva a gente para todos os lugares que precisamos para Brasília. Ele não consegue atender o público. Então a gente fica dependendo de ônibus que quebram com frequência e várias coisas que podem acontecer no meio de um trajeto, inclusive intensificando o trânsito de Brasília. Talvez ainda não chegue ao nível de São Paulo, mas pelo menos para você correr, por exemplo, de Taguatinga ou então do Gama
até a Asa Norte, a Asa Sul, que é o polo central de Brasília, você demora pelo menos 1 hora e meia na ida e outra hora e meia na volta. São basicamente 3 horas por dia somente em transporte. Se você for de ônibus, de metrô, é pior ainda. E isso mostra como é precário o transporte em Brasília e como essa formatação pela qual ela foi construída acaba prejudicando todo o ecossistema logístico dela. E o que a gente quer com o Caminhos UNB, que é um aplicativo que nós estamos criando, é justamente uma solução a isso. Não que nós vamos criar novas linhas de metrô, não vamos criar mais ônibus mais tecnológicos, mas pelo menos criar, por exemplo, um sistema de GPS integrado que te avise, não, o ônibus quebrou em tal ponto. Ou então, pelo menos, que ele notifique para você que ele atrasou em 5 minutos para que você possa se programar melhor. E isso, é claro, voltado para os estudantes da UNB, tanto do Gama, do Darcy ou do campus da Ceilândia. Então, além dessa mobilidade, até você chegar na faculdade, ele também quer, o Caminhos UNB, também tenta criar um mapa virtual, então um trajetório que ajude pessoas que não tenham a mobilidade em sua totalidade, como pessoas com deficiência visual ou então cadeirantes, mostrando os principais pontos de locomoção. Eu vou tratar cada ponto com calma. Falando primeiro justamente da diversidade de território, que a gente sabe que no Gama, ou então no Darcy principalmente, você tem várias pessoas de várias localidades completamente diferentes. Tem de Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, Ceilândia, várias pessoas lá da própria Asa Norte, Santo Antônio Descoberto. Então são várias realidades diferentes, todas convergindo para o mesmo lugar e nem todos têm o mesmo acesso ao transporte. Então o Caminhos do UNB é uma tentativa de fazer todas essas pessoas terem um acesso mais igual ao transporte. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, você não quer depender do ônibus, porque o ônibus ele quebra, ele atrasa. Se você tem uma prova para fazer, você vai ter que sair com 1 ou 2 horas de antecedência, porque você não sabe como o ônibus vai se comportar naquele dia, se ele vai quebrar, se ele vai atrasar. Então a gente quer tentar uniformizar isso e deixar a vida das pessoas minimamente mais confortável. Como a gente pode perceber de tudo que o Felipe falou, a gente pode fazer uma ligação com as falas do Ayrton Krenak, né? A gente pode trazer que ele traz um alerta que a nossa civilização transformou tudo que a gente tem em mercadoria e quer nos arrancar nossos territórios para nos tornar meros consumidores. Dessa forma, quando o transporte público falha, como ele disse anteriormente, ainda mais com Brasília sendo esse grande polo que é, nós somos obrigados a comprar um carro ou uma moto para poder se locomover com tranquilidade, que é algo que claramente está errado. O sonho de qualquer pessoa que anda de ônibus vai ser querer andar de carro, e a própria estrutura física de Brasília, como eu falei antes, vai reforçar esse fato. Exatamente. Agora, partindo para o próximo ponto que o Caminhos UNB tenta se propor a solucionar, é a autonomia e a acessibilidade. Basicamente, a gente quer criar um sistema onde as pessoas que tenham deficiência e sejam cadeirantes possam ter no aplicativo acesso às principais rotas ou às melhores rotas para elas se locomoverem. Aqui no Gama, por ser mais novo, a gente ainda tem várias rampas, tem um elevador, então as pessoas que têm deficiência física motora ainda conseguem se locomover com certa tranquilidade. Mas, por exemplo, as calçadas especiais para cegos não estão por toda a universidade. Por exemplo, se a gente for tentar se locomover da UAC até onde tem os containers, a gente não tem rampa de acesso, não tem aquele asfalto especial com um relevo para as pessoas cegas. Então, a gente ainda tem problemas de acessibilidade e de mobilidade dentro da faculdade. Imagina isso no campus do Darcy Ribeiro, que é infinitamente maior, que tem muito mais cursos, então é um problema ainda pior.
E a gente sabe que a comunidade tenta, briga por esses direitos, tenta resolver esses problemas, só que às vezes nem todos estão a par do que está acontecendo na política interna da UNB. Às vezes abriu uma nova rota com uma rampa que é, digamos, 5 minutos mais rápido para uma pessoa com cadeira que seja cadeirante. Só que por não estar sempre se atualizando nesse tema, ela acaba tomando a mesma rota de antes que ela sempre tomou e agora ela não sabe desse atalho, digamos, esse novo atalho. O aplicativo vai tentar justamente resolver isso. Ele vai dar alertas, ele vai procurar o melhor trajeto possível, visando a acessibilidade, sendo específico para cada usuário. Ele vai facilitar essa locomoção dentro da UNB. Essa tecnologia é uma forma ética de resolver os problemas que surgem por uma faculdade ser tão grande como é a UNB. Boa tarde, eu sou Eduardo Maris, vou fazer meu comentário. E só para continuar o que o Felipe estava falando, é que essa validação é o que Gilberto Freire chamaria de engenharia humana. Brasília focou na engenharia física, que é a base de concreto e vidros, mas esqueceu que os espaços devem servir ao bem-estar e ao encontro das pessoas como sua principal função. O Caminhos do UNB, que é o nosso projeto, humaniza a tecnologia ao adaptar as rotas, as dimensões e as necessidades do sujeito plural. Então, seguindo a lógica que o próprio nosso colega Felipe estava falando, do Álvaro Vieira Pinto, a tecnologia ela não é um fim estético para a sociedade, pelo menos não apenas para isso, mas é um meio ético de resolver problemas reais e promover a autonomia de diversos processos. E seguindo agora um pouco mais sobre o nosso aplicativo, sobre a nossa ideia, o nosso sistema de crowdsourcing, ou em outras palavras, a colaboração coletiva, que demonstra um modelo de produção e resolução de problemas que terceiriza tarefas para uma grande comunidade aberta. Então, nós, alunos, saímos da consciência ingênua e assumimos a consciência crítica, agindo para transformar e melhorar a própria infraestrutura do campus. Perfeito. Falando agora do último tópico que o Caminhos UNB se propõe a solucionar é a desburocratização. Talvez esse seja o principal e o que mais vai ajudar as pessoas no dia a dia, isso pensando que muitos alunos da UNB precisam usar ônibus, a maioria na verdade, muitos precisam usar o passe estudantil e às vezes esse passe estudantil vence ou então ele se perde, como já aconteceu várias vezes. Se vocês prestarem atenção nos grupos, toda semana tem alguém que perdeu o passe estudantil, então é uma coisa recorrente. E pensa bem, às vezes o aluno mora muito longe, ele não tem acesso a um na hora nas proximidades, e o próprio valor para repor o passe estudantil, não podemos dizer que é irrisório, cada um tem sua realidade, e o Caminhos UNB tenta solucionar justamente esse problema, porque você sempre tem que ir lá no cartório, requerir um novo passe estudantil, fazer a vistoria, esperar vários dias, ir lá buscar ele fisicamente. E todos esses dias que você perdeu não tendo aula, imagina o prejuízo que esse aluno teve. E a desburocratização do Caminhos UNB é justamente isso, um passe estudantil online, que você possa fazê-lo online, talvez você eventualmente pegar a sua versão física também, mas em princípio ele poderia funcionar de forma completamente independente. Você muito dificilmente perde seu celular, todo mundo anda com celular hoje em dia, então ia ser uma forma muito mais prática do passe estudantil e que funcionaria para qualquer um que tenha essa necessidade. Pois é. Hoje, o gargalo do cartão físico funciona como uma estrutura de exclusão. Se você perde o cartão e mora longe, a burocracia do Estado decide que você não terá acesso à aula naquele dia. Ou, se for ter acesso, vai ter que pagar a passagem de ida e volta. Segundo a lógica do Achille Mbembe, isso é expor alguns corpos específicos à marginalização. O cartão virtual via QR Code devolve ao estudante a soberania sobre o seu deslocamento. E a gente não precisa ficar apenas no papel, na teoria, sobre esses assuntos. Nós temos um exemplo vivo aqui no nosso grupo. Bom, obrigado, Gustavo.
Então, eu me chamo André Vinícius e eu gostaria de compartilhar um pouco da minha realidade com vocês. Eu moro em São Antônio Descoberto, em Goiás, e estudo na UNB do Gama. Então, todo dia eu preciso fazer esse extenso deslocamento de ônibus. E se tem uma coisa que pesa bastante nisso, é o custo. Eu gasto basicamente R$ 20 por dia só com passagem. Então, no final do mês, isso faz muita diferença. Outra coisa também que foi muito complicada foi que só para fazer o cartão de transporte, eu tive que ir até o shopping do Gama só para emitir o cartão. Então, foi basicamente uma viagem só para resolver essa burocracia. Então é por isso que eu acredito muito que o nosso transporte pode fazer a diferença. A nossa proposta de criar linhas de transporte gratuitas para as cidades do entorno de Brasília ajudaria muita gente que, igual eu, depende do ônibus todos os dias, ou para estudar, ou para trabalhar, além de que vai reduzir muito os gastos das famílias, o que facilitaria muito mais o acesso à educação, ao emprego e os outros serviços, o que vai fazer da mobilidade urbana muito mais justa e acessível para quem mora aqui em Brasília e no entorno. Bem, agora o Arthur vai apresentar um pouco de como funciona o site na prática. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma ótima tarde. Então agora eu vou apresentar para vocês o nosso aplicativo, vou apresentar o fluxo de funcionamento dele. Para começar aqui a gente tem a tela inicial, né, que é o nosso Splash, onde aparece a logo no nosso protótipo, que é Caminhos UNB. Após o carregamento do Splash, quando você inicia o aplicativo pela primeira vez, ele inicia automaticamente com o narrador em tempo real ativado. Então se você tiver um problema visual, ele vai te ajudar narrando em tempo real tudo o que está acontecendo na tela. Você pode mantê-lo ligado ou desativar, fica a seu critério. Ele vem ligado como configuração padrão para priorizar as pessoas que têm alguma dificuldade visual. A gente tem agora o login do aplicativo, que é integrado ao SIGA-A. Então você coloca sua matrícula e senha e pressionar entrar. Ou então você pode entrar por meio de voz. Aí o aplicativo ele vai te mandar um aviso para você se certificar de estar em um local privado para garantir a segurança das suas informações. Entrando, então, a gente vai começar a parte de configuração do seu perfil. Então, tem todas as cidades do Distrito Federal para você escolher. Em seguida, qual campus você estuda, Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama ou Planaltina. Depois, o seu turno diurno, noturno ou integral. A ideia aqui é que o aplicativo priorize os avisos e alertas de acordo com o seu horário de utilização do aplicativo. Depois, a gente tem uma aba opcional para caso você tenha algum tipo de deficiência motora ou visual. Você pode selecionar uma dessas opções e o aplicativo vai priorizar rotas acessíveis à sua condição. A ideia é que o sistema se adapte à pessoa e não o contrário. Aí aqui ele tem um tutorial simples de como funciona o aplicativo, para quem não tem muita familiaridade com o uso de tecnologia. Então ele vai explicar como buscar um destino, como escolher uma rota, como enviar avisos para outros estudantes e como usar o seu passe livre estudantil virtual. Você também pode pular se você quiser, e se você tiver com o narrador ligado, ele vai explicar tudo para você em tempo real, em voz alta. Essa é a tela inicial do nosso aplicativo. A ideia é ela ser bem simples e direta ao ponto. Se você quiser ir para algum lugar, você vem aqui e clica nessa aba de procura. Caso você queira usar o áudio por alguma deficiência motora ou por dificuldade de digitação, você pode usar o botão de microfone. Aqui embaixo ele tem as rotas frequentes, as rotas mais utilizadas por você. Logo abaixo do balão de procura você tem um botão com a rota mais utilizada pelo usuário. Em todas as abas, se vocês observarem, tem esse botão de ajuda. Se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui e consultar as principais funcionalidades do aplicativo. Entrando aqui em procurar a rota, você pode escolher aonde você vai. E aí o aplicativo vai selecionar as melhores rotas de acordo com o seu perfil. Então ele vai mostrar para você as rotas mais rápidas, as mais seguras, as mais acessíveis e a pé. Selecionando, por exemplo, a mais rápida, a gente entra aqui no mapa, ele mostra a rota para você, o tempo que vai levar, a linha que você selecionou, a linha mais próxima a você, no caso. Aqui, se você tiver com o narrador, ele vai falar para você todo o percurso. Nesse símbolo de alerta, você tem a janela de registrar avisos. Então, caso você encontre alguma calçada ruim, alguma obra, alguma região sem iluminação, caso você esteja indo à noite,
ou o ônibus, se você está lotado, você pode avisar aqui os outros estudantes. A ideia é que é uma comunidade que se ajuda durante o percurso. Logo embaixo que você consegue observar os avisos mais próximos a você e confirmar ou negar a veracidade deles. Então a gente desenvolveu isso para evitar qualquer tipo de fraude. Então se você tiver em um ônibus, ele está vazio, só que outra pessoa colocou que ele está cheio, você consegue garantir que aquela informação é verdadeira ou falsa. Depois você envia o aviso, beleza, o aviso foi enviado, você vai chegar na sua rota e aí o aplicativo vai mostrar uma tela de você chegou, bons estudos e o tempo de duração da viagem. A segunda aba, ela vai mostrar o campus que você selecionou. Então, ele vai mostrar todas as localidades do campus, todos os prédios, rampas, banheiros, elevadores, para te guiar durante a caminhada dentro do campus. A terceira aba é a aba de integração com o passe livre estudantil. A ideia aqui é integrar o cartão do BRB no próprio aplicativo. Hoje o cartão do BRB ele não tem essa funcionalidade, então você só tem o cartão físico e é isso. Se você perder o seu cartão, você vai ter que se deslocar até um posto do BRB para fazer o pagamento. Então você tem que fazer o boletim de ocorrência, ir lá no posto do BRB, fazer o pagamento. Eles vão te mostrar um QR Code para você pagar via Pix. Isso não faz muito sentido. Então você vai ter que, e depois você vai ter que esperar um tempão para o seu cartão chegar, entre 10 a 15 dias. O problema disso é que durante esse tempo você não vai ter acesso ao seu cartão. Então você vai ter que pagar o ônibus para ir, dependendo da distância que você mora da sua universidade. Você pode ter que pegar vários ônibus e isso pode sair bem caro. Fora toda a burocracia desse processo. Então, ao clicar no botão de conectar com o BRB, você cai nessa tela onde você conecta com o seu e-mail e senha da sua conta do Passe Livre Estudantil e tem acesso às suas informações. Aqui você tem as informações do seu cartão, QR Code para você se aproximar da catraca e liberar sua passagem. Você pode tirar a segunda via aqui, você pode ver o histórico e você pode bloquear o seu cartão físico caso você tenha perdido ele. Aí você tem o seu cartão virtual e não depende do seu cartão físico. Aqui na quarta aba você tem a aba de perfil, onde você consegue ver toda a economia que você teve com a utilização do seu passe livre estudantil, a quantidade de avisos que você já fez e a quantidade de viagens. Além disso, a gente tem as configurações básicas da conta, caso você queira mudar alguma delas. Tem como também conectar o cartão BRB por aqui. Tem também as configurações de preferência, como narrador de voz, você pode ativar por aqui. As rotas acessíveis simples também pode ativar por aqui. Temas como claro, escuro, ou então tema de contraste, caso você tenha alguma deficiência ou dificuldade visual. Também tem as configurações de suporte, tutorial e ajudas, privacidade e segurança, e falar com o suporte da UNB caso você queira. E o botão de sair para terminar a utilização do aplicativo. Bom, e esse é basicamente o nosso protótipo. Espero que vocês tenham gostado e que ele seja útil. Tentamos alinhar ao máximo com os conteúdos ministrados ao longo do semestre. E é isso. Obrigado.